Vai, Gigi. Essa foi boa. As crianças estão doidas para voar. Se não for pedir muito, tente pegar o mosquito comigo. Vamos lá? Zzz. Agora repita comigo. O mosquito que viria de todos os lados, por cima e por baixo, hoje não veio? Ó, mosquito, isto não se faz a um pobre rapaz esquisito que tem como lazer brincar com você e fazer do instante aflito um raio de sol bonito, onde o mosquito faria bela sombra no horizonte infinito de um pobre rapaz esquisito e... Zzz. Brincar é uma linguagem, talvez a mais completa. Elas vão expressar toda a possibilidade de estar no mundo. Brincar é um jeito de existir. Você descobre o mundo tocando nas coisas, ficando curioso com as coisas e sendo as coisas. Esse baião eu inventei pra ninar o meu amor num berço feito de raio de luar. Baião é de Nina, baião é de Nina. Nós ficamos assim, desacreditados, das pessoas acharem que a gente está meio louca. Que essa pessoa ou essas pessoas só querem saber agora de brincar, de falar de infância a todo momento. E aí eram reuniões em cima de reuniões, porque o tempo não dava e estava muito complicado. A gente até, alguns momentos, a gente pensava, ai, vamos tirar tudo isso, porque tem muita criança se machucando. Falar com as meninas que isso acontecia, que as crianças aprendiam assim, e não do jeito mediado, do jeito mais enquadrado como a gente fazia, elas não concebiam do que eu estava falando. Então isso ainda é um desafio que nós temos que conquistar, que vencer, né? Isso já está nos inquietando. Concentração, quando a gente pensa em concentração, vem a ideia de quietude. Só que a concentração da criança não vem com a quietude. Algumas podem vir, não é que não. Outras se concentram no movimento, outras se concentram na dança, no canto. Ajudar o professor a olhar esta diversidade de infância que ele tem na sala de aula dela, que é uma infância que vem tanto do temperamento da criança, então aquela que é mais quieta, aquela que é mais expansiva, aquela que gosta da música, do desenho, da história, enfim. Experimentar a vida, de experimentar o mundo, de poder experimentar as possibilidades do seu corpo, né? Até onde ela pode ir. E se a gente não tem materiais dispostos, oferta de coisas que elas possam criar, a gente limita muito esse conhecimento de si, né? Do outro e também do mundo. A gente foi colocando bem devagarinho, principalmente os materiais não estruturados. E
mostrando para as professoras o benefício que isso trazia no momento que as crianças estavam lidando com esse material. Porque elas tinham muita preocupação com a questão da aprendizagem deles, se eles não estavam perdendo tempo. E elas começaram a observar que eles estavam ganhando tempo, tendo contato com esses materiais aqui na escola. Então foi tudo muito devagar. Primeiro a gente começou a colocar os caixotes com algumas coisas. Aí nós fomos trazendo alguns cilindros. E elas começaram a investigar o que as crianças estavam fazendo com isso. Por exemplo, os caixotes de plástico do parque. Elas observavam que um dia ele era a casa das crianças. Outro dia, ele era a escada das crianças e que aí estava envolvida muitas aprendizagens. Então, assim, as crianças tinham que pensar muito para formar uma escada. Então, e aí, elas começaram a substituir os conteúdos de sala de aula e trazer para o parque e começar a ver isso acontecer no concreto, sem precisar estar usando muito a questão da folha, o espaço fechado. E as crianças se resolvendo entre si. Elas estavam discutindo as estratégias que elas precisariam usar para aquilo acontecer, porque eles estavam pensando, então eles construíam a brincadeira e ainda aprendiam. Uma hora que a criança está nessa superprodução, né, é o momento de você só ficar mesmo na observação, né? E talvez até pensar numa futura intervenção. Qual é o momento de você contribuir? Qual é o momento de você silenciar, de você esperar? Brincar é fundamental. Eu diria que hoje seria até um instrumento de sobrevivência no mundo, tanto para as crianças como para os adultos. É uma possibilidade de sonhar e pensar ao mesmo tempo. E quem pensa e sonha se transforma e se reenergiza para poder ver com clareza o mundo. Uma criança não brinca, ela se constrói, né? Isso é muito sério, principalmente até mais ou menos os 7 anos de idade, que é quando o sistema nervoso ele precisa de muita referência, né, espacial, que ele está num período de desenvolvimento muito importante que é de construir os circuitos primeiro da motricidade, né, para depois ir em direção aos circuitos mais complexos, né, que é de abstração. Criança, por exemplo, que mal engatinhava, que por causa de um brinquedo, de um peão que foi proposto ali para ele sair engatinhando, ou usando os primeiros passos, né? E foi por causa de uma brincadeira que foi proposta ali. Que se essa criança tivesse ali, dentro de um berço, né, esperando o caminhar acontecer, não aconteceria. Então, ela aprendeu, né? E a gente ali, como mediador de histórias, a gente tem esse dever de garantir esse voo. Então eu chegaria, sabe como, na escola? Bom dia, flor do dia. Sou recitador de poesia, eu faço verso e converso com a menina e com o doutor, com o menininho e com o pintor, com a mocinha e com o cantador. Comigo é assim. Nós precisamos abrir o espaço da escola. Um grande quintal. E permitir que as crianças brinquem e que elas nos ensinem como é fazer educação através do brincar. E preciso ter garantido que elas vão aprender, mas vão ter respeitada o direito de ter infância. Porque a infância não pode esperar pelas crianças do lado de fora da escola. Todo início de ano eu tinha que sentar, né, com as planilhas para decidir os horários. Quem vinha para o parque primeiro, quem ia depois.
e não pode bater com as aulas dos especialistas, não podia bater com horário de merenda. E eu ficava horas e horas olhando para a planilha, ela olhando para mim, e eu não conseguia chegar. Porque quando eu achava que tinha conseguido montar um horário para todo mundo, vinha uma professora e falava: Sandra, tá batendo com a minha aula de inglês o parque, então eu não posso ir para o parque porque tá batendo. Aí veio a formação do Brincar. Nós fomos participar dessa formação. E eu comecei a ver que não precisava ser dessa maneira, né? Poderia ser de outra. Os pais também tivemos assim que envolver a família. Então nós tivemos assim muitas reuniões explicando o porquê, assim, a importância desse tipo de brincadeira, que é muito mais importante do que com aqueles brinquedos prontos que a gente compra na loja. As mães entenderam, começaram a nos ajudar, mandando coisas para a escola. Nós fomos conversando com a equipe de professores, colocando essa necessidade da interação entre as idades, que eu não precisava dividir as crianças da creche com as crianças da escola, que eu não precisava colocar a turminha de 2 anos primeiro e só depois lá a turminha de 5 poderia estar saindo, que eles poderiam estar saindo junto e que essa interação era importante. E aí eu fui vendo que os meus problemas estavam acabando, né? A fórmula mágica que eu tanto esperava estava aí, né? Na interação entre as idades. Nas crianças bem pequenas e até nas maiores, o brincar vai ser um instrumento propulsor da apropriação do conhecimento por excelência. Então, falar de brincar é falar de escola. Tocos de madeira, Tecido, brincam, caixa de papelão, constroem, comunidade, pneu, inventam, sucata, panela, uma tampinha diferente. coisas que a gente jamais imagina que caberia dentro da escola. O básico é isso, a gente tem dentro da nossa casa. Não precisa ser uma coisa mirabolante. É um brinquedo, uma caixa de papelão, um vidro de amaciante de roupa da mãe, coleção de tampinhas. Isso é muito importante. Caixa de sapato vira carrinho, essa caixa de sapato vira boneca, vira berço, vira fogão, vira tudo isso graças à imaginação da criança. A gente acabou tendo mais liberdade, deixando essa criança assim mais à vontade, de um jeito que ela se sentisse cada vez melhor. Então a gente tem conquistado isso todos os dias e com eles ensinam a gente, eles mostram a forma que eles gostam de brincar. Se você tiver essa disponibilidade para deixar a criança brincar, ele mesmo mostra para você os caminhos que ele quer, como brincar, como ser livre. A gente virou meio que rato de caçamba, a gente vê uma caçamba, a gente vai procurando, vê o que dá para aproveitar. E a surpresa mais gostosa é que a gente traz pensando em algumas coisas. E quando a gente põe na mão das crianças, aquilo vira tudo menos aquilo que a gente pensava que ia virar. Então, um dos exemplos disso são os carretéis. Quando a gente viu aquele carretel, a gente trouxe já pensando que ia ser um banquinho ou uma mesinha de chá para a casinha das meninas. E isso não aconteceu. Virou um monte de coisa, até uma cadeira de roda. Crianças aprenderam a brincar com o material, o peso, a estrutura, sabe? Aprendem o que machuca, o que não machuca. E começaram a brincar e a criar coisas, a interagir, e o brinquedo nunca morre, cada dia é uma coisa, um dia é telefone, um dia é carro. E isso, assim, pra gente foi um ganho poder hoje olhar para eles brincando e ver que, assim, que tá tudo bem. As crianças têm uma necessidade enorme de rodar e correr
né, e sair do mundo real, aí elas vão para aquele mundo da fantasia, daqui a pouco volta, tá no espaço-tempo real, e daqui a pouco já foi embora, e é isso que elas têm que fazer, né, assim, essa transição entre mundo de fantasia e concreto, mas no tempo e no espaço delas. Para minha existência como pessoa, assim, como professora, como ser humano, eu preciso estar descobrindo essas coisas. Essa é a minha investigação no mundo. Então, acho que cada educador, uma hora aí do seu momento profissional, descobre isso, né? Ele descobre o jeito dele dar aula. Então, por exemplo, essa folha, ela é um lobo mau, dependendo da sombra a luz que você joga nela forma uma sombra de lobo mau. E quando eu vi isso no chão, eu falei, nossa, eu não posso mais. Eu tenho que mostrar isso para o mundo, porque as pessoas têm que ver que tem coisas que são incríveis, né, que o homem faz, né? Que eu acho incrível, por exemplo, esse boi feito por uma pessoa que eu admiro muito. Mas, assim, essas coisas não feitas são muito encantadoras e inspiradoras para o meu trabalho. Até chegar, por exemplo, num livro que fala de uma ovelha. É um livro que eu gosto muito porque trata da simplicidade, né? Que a criança, ela é simples, né? Ela é simples, ela precisa desse olhar também. Essa possibilidade da simplicidade para poder soltá-la no que ela necessita fazer. Mais felizes, construindo mais. Está disponível para eles criarem as brincadeiras. Gostando mais da escola, chorando menos. E mobilizou bastante os pais. Nós não trouxemos mágico, nós não trouxemos malabaristas. Não, ela simplesmente saiu e brincou. Investi muito em música, em poesia, em brincadeiras de ritmo, de dança, de pintar, mas não pintar no quadradinho, tudo, né? Assim, preencher quadradinhos, é largar o braço, deixa o braço se orientar livre, num espaço livre, né? Repita comigo, senhor. Casa suja, chão sujo, bem rápido. Casa suja, chão sujo. Por favor, vamos lá, casa suja, chão sujo. Quer dizer, primeiro a gente tropeça. Aí tem a questão do riso, que libera o corpo todo para a gente operar milagre de descobrir uma palavra, de delirar com essa palavra, né? E eu acho que esse é o grande barato. E depois ele saiu com ele. A cabrita e o potrinho estavam muito curiosos. O cavalinho. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Olha lá. O cavalinho ficou fofo. Olha, tá pedindo, chega. Igual o ratinho. Era uma vez uma estrelinha que morava lá no céu. Essa estrelinha tinha uma brincadeira predileta. A sua brincadeira predileta era pular de nuvem em nuvem. Encantar-se para poder encantar, né? Eu, particularmente, vim de uma cultura escolar engessada. Né? Então, eu me coloco entre os engessados, né? E aí, conforme você vai resgatando isso dentro de você mesmo, e sentando com as crianças, e relembrando, e retomando, e permitindo-se, né, se encantar, aí você consegue, ele cria vínculos. Então, laços de confiança, laços de afeto, laços amorosos. Brincar é algo profundo, embora ele seja muito simples, porque ele aparece como força de vida, é a maneira que a criança tem de fazer sentido no mundo, de se sentir em casa no mundo, de descobrir quem sou eu, quem é você, de buscar o significado, por isso que é automotivado. Por outro lado, ele não é tão simples, ele requer toda uma formação do educador, principalmente do educador que não teve essa maneira de conhecer o mundo mais lúdica, mais estética, mais simbólica.
Então ele ficou muito preso à questão mais racional reduzida. E o que é nós, né, no Projeto Brincar, a gente procura fazer na formação? A gente vai buscar essa ponte da pessoa com a criança que ela foi um dia. Né? Porque todo mundo brincou um dia e todo mundo teve esse encantamento pela vida, pela natureza, pelos objetos que a criança tem. E aí a gente busca então essa ponte, né? Quando você consegue tocar na professora a criança que ela foi um dia, para compreender o que é a infância, o que é a criança, o que é essa brincadeira, esse se entregar, né? A gente canta, a gente dança, a gente brinca, a gente pinta, a gente corre, a gente deita no chão para fazer experiências simples, mas muito concretas e verdadeiras, por esses cantares, por esses dançares, por esses brincares. É por isso que a gente canta. Quando a saia chega, o giro ganha o corpo das pessoas. E quando o giro chega, a visão embaralha, porque você já não tem mais um controle total do que você está vendo. E aí os olhos vão para os pés. E isso faz com que a percepção ela mude naturalmente, sem que a gente precise falar muitas coisas. Eu acho que também é uma das contribuições que o projeto trouxe, foi nos ajudar a pensar sobre o nosso potencial lúdico, né? E a nos reconhecer. E eu sou uma pessoa muito musical, então eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Então isso é uma coisa que me deixa feliz, né? Eu acho que a dança entra na formação como um processo de sensibilização, como um processo de encontro consigo mesmo, como uma possibilidade de brincadeira, um repertório de brincadeira. E a partir dessa proximidade consigo mesmo, poder lentamente e com gentileza, com carinho, chegar no corpo do outro, se aproximar, né? Conseguir brincar, conseguir inventar movimentos diferentes. As alegrias culturais estão todas juntas. E o objetivo da escola, enquanto processo de iniciação, é justamente fazer com que a criança goste, sinta o gosto da cultura, né? E o gosto é pelo valor, o valor que tem a mim. E a gente podia dizer que o brinquedo é um pedaço da cultura na mão da criança. Então é a maneira mais importante que a escola tem, é o caminho mais vivo, que vem mais ao encontro às necessidades infantis e, por que não, do ser humano, né? De fazer sentido da vida, né? E mostrar que não é só a cabeça que pensa, mas que a gente pensa com o corpo inteiro, principalmente nos primeiros anos de vida. Um espaço onde todas as pessoas que estão aqui são educadores, né? Então, aí a gente tem que também pensar nas pessoas que colaboram com a limpeza, nas pessoas que fazem a comida. Essas pessoas também têm que receber formação, né? Tem que ser vistas como educadores que podem também oferecer trocas, né, de saberes com as crianças e que, ao mesmo tempo, elas tenham que entender um pouquinho do desenvolvimento infantil, o quanto é importante para a criança usar areia, usar água, usar o barro, pintar. E que isso vai trazer sujeira, porque a criança ainda está aprendendo a se organizar, né? A gente começou a falar disso em todos os momentos da nossa rotina diária, em todos os momentos da nossa formação, falando dessa infância, dessa criança que se sente feliz quando ela está brincando, né? Da minha criança quando eu era pequena e que era o melhor momento da minha vida, quando eu ia para a rua brincar.
e o quanto isso era importante. Brincar, a gente brinca todo dia, né? Na creche e na escola, esse espaço aqui, né? Esse espaço de natureza é todo dia explorado por todo mundo. A gente, assim, às vezes tem as questões de secretaria, burocrático para resolver, mas a gente está sempre passando por aqui, parando um pouco para brincar. E toda semana eu faço um trabalho de sensibilização com os funcionários. Uma vez por semana a gente tem um encontro, um grupo de estudos, uma reunião para isso. E eu vou alimentando esse brincar. A gente sempre começa com uma acolhida, com uma brincadeira. E a gente vai trazendo novas brincadeiras ou brincando de coisas que a gente já brincou para alimentar esse sentimento. Trabalho em equipe dentro de uma escola, né? Escola é espaço de relações. E esse trabalho em equipe fortalece também. A brincadeira permite, né, a olhar que, puxa, será que eu não posso mexer com o tempo, o horário da cozinheira, o horário da faxina, o horário de ir para o parque ou de ficar na sala, né? Se eu tenho todos trabalhando em nome desta criança. Ela precisa ser olhada, ela tem que ter um espaço de proteção, claro, né, olhado. Muito tempo para entrar e sair do mundo da fantasia, que é um mundo onde ela vai construir conexões que ela vai usar para muita coisa, tudo que é inteligência, criatividade, flexibilidade do pensar, precisa dessa liberdade na infância, né? Cadê o João Pedro? Então esse Olhos de Ver, ele ajudou muito a gente a perceber o quanto a gente não via. E aí, o quanto era bonito o que a gente não via. Pessoas foram compreendendo, foram se aprofundando, foram permitindo, foram respirando junto, foram ensaiando, voltando e permitindo que o brincar se mostrasse. Brincar é interagir com outras crianças, com outras pessoas, é aprender. Acho que é estar flexível para o ir e vir das coisas, dos encontros, do impulso interno, né? É uma leveza, eu acho, é uma leveza. Eu acho que, né, a gente... Todo mundo quer um pouco dessas asas. E a criança tem tudo para ensinar pra gente, né? Um dia o Joaquim Quinquim levantou-se assim, sim, ajeitou o cabelo e falou: eu tô bem. Esse fifi. Ai, meu Deus do céu. Ficarei melhor se você me der uma flor.
como prova do nosso amor. E fim. Professora, uma coisa que eu faço, que eu acho que é muito legal, é brincar com as crianças com a questão da respiração. Vamos respirar profundamente. Agora uma respiração mais apaixonada. A criança normalmente adora essa respiração apaixonada. Agora uma respiração mais alegre. E depois vai. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Repete. Como que é, professora? Não entendeu? Vamos de novo. Bolinha, 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 bolinha. Repete. Entendeu? Só eu consegui, professora. Professoras, vamos comigo. Bolinha, 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 Por favor, repitam comigo, senhores e senhoras. Bolinha, 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 bolinha. Repete. Agora sim. Muito bem, termina, não repete. Ótimo. Isso é uma pegadinha, é a mesma coisa que falar ema, ema, ema. Qual o nome da clara do ovo? Professora, se a senhora respondeu gema, sinto muito. Porque o nome da clara do ovo é Clara. É uma brincadeirinha, esse tipo de brincadeirinha. Vamos lá. Bolinha, 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 bolinha. Repete. E aí, professora, tem uma coisa que eu adoro, que é uma poesia que eu fiz para uma menininha. Eu falo assim, bem na hora do almoço, a menina ralhou com a Aurinha. Pode parar, pode parar. Pensa que eu não sei das coisas? Essa colher não é avião e a minha boca não é pista para pouso forçado de arroz e feijão. A pia pega e pinga. O pinto pega e pia. Quanto mais a pia pega e pinga, mais e mais o pinto pia. Repita. A pia pega e pinga, o pinto pega e pia. Quanto mais a pia pega e pinga, mais e mais o pinto pia. Normalmente, professora, se a senhora faz isso com crianças pequenas, elas vão ficar só assim. Mas não tem problema. E nós vamos brincar de papá, pepe, pipi, popó, pupu. Como que é? Papá, pepe, pipi, popó, pupu. Papá? Papá, pepe, pipi, popó. Muito bem. Gente, um bom exercício para depois começar a brincar com outras coisas também. Atenção, senhores e senhoras. Vamos só para esquentar, vamos? Papá, mas tem que falar, hein, meninas? 1, 2, 3, já. Papá,
pepé, pipi, popó, pupu. Um quê? 1, 2, 3, já? Mais rápido? Papá. Oh, peraí, desculpa, errei. Desculpa, professora. 1, 2, 3, já valendo? Papá, pepé, pipi, popó, pupu. Aí, para a brincadeira ter uma graça também, a gente pode mudar a ordem. Só que quem está comandando não diz qual é essa ordem. E, normalmente, há uma atrapalhada aí, mas aí dá uma graça. Então vamos lá, 1, 2, 3, já valendo? Popó. Por favor, senhora, senhorita, por favor. 1, 2, 3, já valendo? Papá. O que Pepi? O que, menina? Vamos começar tudo de novo? Por favor, valendo? Papá. Pipi, senhora. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos voltar pro início. 1, 2, 3, já. Papá, pepé, pipi, popó, pupu. Mais rápido, senhores. 1, 2, 3, já. O quê? Mas não sai disso. Papá, pepé, popó, pipi. Tem gente que fala papai. E aí vai, sabe? Essa é outra brincadeira muito legal. E daí, dessa brincadeira, você pode ir em roda mesmo, cair pro bolinha. Vamos fazer o bolinha, bolinha junto? Eu acho que vai ficar até mais legal. Vamos lá? Bolinha, 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 ô. Bolinha, ô. Bolinha, 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 bolinha. Repete. Então repete. Vamos lá? Bolinha, 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 ô. Bolinha, ô. Bolinha, 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 bolinha. Repete. Um dia o Joaquim Quinquim levantou-se assim, sim, ajeitou o cabelolô e falou: eu tô bem, 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 e fifi, ai meu Deus do céu, e fifi, ficarei melhor se você, Cecê, me der uma flor, como prova do nosso amor, momô, e fim. Ser formador de professores é uma tarefa muito difícil e muito fácil. Exatamente porque metade, dentro de cada professor, metade dele não faz a menor ideia do que nós estamos levando. E a outra metade sabe perfeitamente. O nosso trabalho é exatamente acordar a metade que já sabe para ela avisar a outra metade que não sabe. É muito fácil essa parte. Eles já sabem. Lá pelo 4º ou 5º encontro, de tanto brincar, de tanto cantar, de tanto pintar, de tanto adivinhar, de tanto fazer mágicas, de tanto sair e procurar coisas da natureza, enfim, tudo que a gente faz, chega uma hora que eles estão acordados. E aí eles começam a contar para a metade que não sabe, a metade que desconfia, a metade que sempre diz: ai, mas isso é impossível, isso é bacana, seria bacana, mas lá na minha escola não dá. Essa metade começa a pensar assim: como que eu vou fazer? E nessa hora, a gente fecha e vai embora. Porque aí é o trabalho deles. Tem um personagem, o Nasruddin, que ele aparece em várias histórias e cada hora ele é uma persona diferente. Dessa vez é um derviche, um homem sábio, mas que anda pelo deserto, todo esfarrapado, um homem sem um tostão, que anda pedindo. E ele está então atravessando dunas e dunas e dunas do deserto, procurando algum lugar para pousar. Ele vê lá longe uma hospedaria. E nessa hospedaria ele chega e pede pro dono da hospedaria: o senhor, por favor, o senhor teria um quarto? Eu não tenho muitos tostões no bolso, mas eu posso pagar por um quarto. O dono do hotel diz: olha, a minha hospedaria é muito simples. Na verdade, aqui eu tenho um grande galpão e eu alugo camas. Se o senhor aceitar. Nasruddin diz: não, ótimo, para mim está mais do que adequado, eu só quero passar essa noite. O dono da hospedaria, então, leva o Nasruddin até o grande galpão e mostra a primeira cama vazia, que é onde ele pode passar aquela noite. Nasruddin, antes de se deitar, avisa o dono da hospedaria que ele precisa sair no dia seguinte, antes que o sol se levante. Que pede então para o dono da hospedaria que o acorde 3, 4 horas da madrugada. O dono da hospedaria fala: não, assim vai ser feito, fique tranquilo. Nasruddin tira as suas vestes, toda
rasgadas e colocam ali no pé da cama. E tira o turbante dele também, uma coisa velha, suja, rasgada, que ele usa há muito tempo, nem sabe mais porque usa sempre aquele turbante. Coloca ao pé da cama, se deita e dorme. Passado algumas horas, chega na mesma hospedaria um grão-vizir. Um grão-vizir com toda a sua comitiva. Um grão-vizir riquíssimo, com o seu manto todo bordado, com folhas de ouro, com pedras preciosas. E ele tem na cabeça um turbante com uma safira maravilhosa. Um turbante feito da seda mais rara que existia em todo o Oriente. E ele chega lá dizendo, olha, senhor dono da hospedagem, eu preciso de um quarto para mim e de quartos para toda a minha comitiva. O dono da hospedaria diz para ele a mesma coisa que diz para o Nasrudin, a minha hospedaria é muito simples, tem um grande galpão e se o senhor quiser eu posso lhe oferecer camas. O grão-vizir diz, não tem outro jeito, não tem outro hotel aqui perto, andei muitas léguas, vou ter que aceitar. O dono da hospedaria leva toda a comitiva para o grande galpão. Ele fala, aqui já existe alguém dormindo, o senhor pode ocupar as outras camas. E assim é feito. Todos se acomodam, o grão-vizir justamente se deita ao lado do Nasrudin, que já dormia. Tira sua roupa, suas vestes, deixa também ao pé da sua cama, deita e dorme. Quando chega a hora de 3, 4 horas da manhã, o dono da hospedaria corre lá e fala, seu Nasrudin, está na hora do senhor ir embora. Nasrudin, muito obrigada, o sol ainda não nasceu. Nasrudin se veste rapidamente e já sai na sua caminhada. Caminha. 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, o sol já está quente. Ele fala, seria bom se eu encontrasse um oásis, eu estou morrendo de sede. Ele vê lá longe um oásis, caminha mais rápido, chega lá, joga o balde no poço e antes que o balde atingisse a superfície da água, ele olha e vê a imagem de um homem com um turbante maravilhoso. Um turbante feito da seda mais rara do Oriente, com uma safira muito preciosa. E com aquelas vestes maravilhosas, toda bordada a fios de ouro. Nasrudin olha aquela imagem e pensa, que hospedeiro mais porcaria. Acordou o homem errado. E logo em seguida ele pensa, mas se eu não sou eu, onde é que eu fui parar? E aí ele sai pela vida à procura de si mesmo. O trabalho de formação é um pouco isso. Trocar o turbante que essas pessoas todo dia vestem. Que nem sabem mais por quê. E aí quando elas se dão conta de que podem ser diferentes, que podem levar na sua cabeça um diamante muito precioso e que existem outras maneiras de ser com as crianças e que essas outras maneiras também são possíveis, elas saem à busca de si mesmas. Para as crianças, mesmo para um educador que não tem assim um conhecimento tão profundo e que ele vá se formando junto com as crianças e com os educadores nesses cursos como vocês dão, o importante é que ela tenha espaços, os pequenos, por exemplo, né, onde a maneira de conhecer o mundo é muito motora, sensorial, claro que sensível e simbólica. Então tem que ter espaço para correr, objetos para montar, enfim, tudo que estimule esse corpo pensante, esse corpo brincante. E se esse elemento for bem rico também culturalmente, as crianças brincando vão também se apropriando dos elementos da cultura. Então, por exemplo, né? E principalmente quanto mais a criança vai crescendo, e mesmo durante os 3 primeiros anos, a questão da imaginação precisa ser sempre alimentada. Então, se uma criança, por exemplo, ela observa a natureza, se sente em casa no mundo da natureza, ela é convidada a utilizar o coco que já foi colhido, que já foi comido, ela pode usar como brinquedo de várias formas, pode fazer uma panelinha, pode estar recriando com esse objeto e pode também estar construindo um instrumento. E se ela está num ambiente cultural que tem referências da identidade local, pode ser trazida uma música, olha o coco peneiro, olha o coco peneiro, e aí dessas brincadeiras,
dessas músicas, desses desenhos, desse trabalho plástico, a criança vai fazendo uma mediação e se apropriando de uma maneira viva e significativa dos conhecimentos da história do Brasil, da origem africana, das canções, para que depois ela faça esses recortes de conteúdos mais detalhados num outro momento onde a inteligência dela simbólica já foi se abstraindo e tem elementos para poder se apropriar tão significativamente quanto brincando. Por isso que estudar é brincar na cabeça, né? Então, no brincar também está a raiz desse pensamento crítico, desse pensamento reflexivo, né? E tanto essa questão simbólica, que é das crianças irem simbolizando o mundo, representando, né, um objeto do cotidiano, como se fosse já um instrumento ou como se fosse uma panelinha, esse processo de ressignificação vai ser fundamental para ele depois poder ressignificar os livros e preparando a criança para o acesso à alfabetização propriamente dita de uma maneira mais viva e mais significativa para ela. Então eu gostaria de estar dizendo que a melhor maneira, né, de alfabetizar uma criança, de letrar uma criança, humanamente falando, é você explorar profundamente a função do brincar, né, com todas as linguagens, preparando esse terreno e possibilitando que quando a criança leia um livro, ela, embutido nesse livro tem a linguagem plástica, tem a linguagem sonora. Então a criança que brincou de gato, que acariciou um gatinho, que pintou e fez um fantoche, um papel machê de gato, quando ela for ler um livro, né, de gato, ela vai se colocar no lugar dele, ela vai entrar no enredo da história com muito mais profundidade, ou seja, ela vai realmente ser alfabetizada esteticamente, ela vai poder, através da linguagem escrita, incluir todas as outras linguagens. E isso é um direito da criança, e é uma pena, e um direito dos professores também, porque a literatura é um mundo maravilhoso, né? Poesia é brincar com palavras, né, diz o Paulo Paes, como se brinca com bola, papagaio e peão. Então o brincar é muito profundo, não dá para você aprender assim rapidamente, embora quem tem olhos abertos, coração aberto, e muitas das nossas educadoras que nunca puderam estudar esses textos sabem mais do que muitos teóricos. Mas por outro lado é fundamental que a gente também dê o direito do educador a se aprofundar nessa questão do brincar, que tem esses aspectos simbólicos e também esses aspectos éticos. Na escola é fundamental que a criança tenha esse espaço de liberdade de brincar espontaneamente, claro que subsidiada por todas as riquezas culturais que ela tem direito de ter acesso. Então falar do direito à educação, direito à cultura, é falar do direito ao brincar enquanto forma de pensamento ancorada no corpo, nos 5 sentidos, na motricidade e no coração. Tem os educadores, que eles têm um papel muito importante, né? Eles fazem o planejamento deles, as coisas têm que ser pensadas, estar na rotina, fazer parte do semanário. Então, eles preparam o ambiente antes, né? Por exemplo, o que vai acontecer, os materiais que vão usar, onde tem que estar esses materiais, né? E para as crianças, eles facilitam
a criança na brincadeira, na verdade, né? Então, assim, a criança chega no espaço, ali antes já passou um educador que já separou o material, que já deixou à disposição deles e está pronto para eles brincarem. Na hora da brincadeira, os educadores fazem poucas intervenções, vamos dizer, as necessárias, né, para as crianças não terem perigo, não se machucarem. O mínimo necessário, o importante é eles brincarem por si próprio, fazer de conta, interagir com o outro, mas antes, para que esse momento aconteça, o educador já passou por ali antes, já preparou, já trouxe os materiais e já deixou o ambiente preparado, isso é o mais importante. Então, o tecido fica à vontade para as crianças, materiais não estruturados ficam à vontade, sucata, a fantasia já fica no quiosque, é uma coisa que a gente já criou. A casinha, ela fica já também com os objetos dentro dela, quando as crianças vão brincar, a gente só tira. Mas, assim, tem a questão da preparação de trazer para fora, de convidar os professores para ajudar nessa construção desse brincar, né, colocando os materiais. A gente se envolver a comunidade, porque a comunidade a gente pede tecido, a gente pede os materiais reciclados, né? Os recicláveis eles mandam pra gente. Então direto a gente está mandando bilhete para os pais pedindo panela velha, pedindo escumadeira, pedindo colher, para eles poderem contribuir com esse brincar. A gente envolve também, essa semana a gente mandou uma pesquisa sobre os brincares dos pais, e a gente está trazendo um pouco as professoras resgatando essas brincadeiras dos pais com as crianças. Tem alguns pais que vão vir ensinar brincadeiras para as crianças, para as turmas, durante essa semana. Então a gente vai todo mundo ajudando. Nessa preparação é tudo isso, né? É preparar o ambiente, mas é preparar também a gente com novas coisas, novas atividades, novas brincadeiras.
segunda-feira. Costura, costureira, a semana inteira. Pega esse vestido pra segunda-feira. Tá pronto, vestido? Fui na Espanha buscar o meu chapéu azul e branco na cor daquele céu. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Samba crioula que vem lá da Bahia, pega essa menina e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão, e depois de areada, enxugada com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó, cada um pega seu par e vai defender a roupa. A escola tem um papel comunitário, de reunir pessoas, trazer emoção para dentro da comunidade, trazer emoção para as famílias. Quem escorregar, na hora que chegar embaixo, vai arrepender. Nos faz voltar lá atrás, né? E lembrar do tempo, até mesmo da brincadeira da lanterna, que eu lembrei quando eu era molecão que andava pelas matas afora com aquela lanterna. Foi muito gostoso, muito prazeroso hoje. Quando a gente prepara tudo isso e a gente organiza e a gente planeja, a gente está pensando tanto em acolher e receber para trazer prazer para essa comunidade, para esse grupo familiar, como também para falar da importância da família na vida das crianças. Você poder estar no ambiente que sua filha fica o dia inteiro é magnífico, né? Você às vezes fica no trabalho imaginando como sua filha está, né? E você poder usufruir disso, estar com ela, participar das atividades dela é maravilhoso. É uma sensação única na vida da gente. Muito bom. Ela estando aqui, passando o dia inteiro, brincando com os amigos, interagindo com as professoras, ela ainda sente falta de brincar com o pai e com a mãe. Por isso que é importante a gente estar sempre ali dando atenção, brincando. A gente volta a ser criança com as crianças, né? Essa é a realidade, né? Então você poder brincar com eles junto com os amigos, isso é o diferencial, né? Isso é muito bom. Falar da importância que ela tem, comunidade e família, na vida das crianças, na tarefa de educar junto com a escola, em parceria com a escola. E outra coisa bacana também, que a gente sempre pensa, é que quando a gente fala muito assim, a gente chama os pais para reunião, para falar do brincar, não tem sentido quando eles não vivenciaram o brincar. E quando a gente permite que os pais, a gente convida eles para brincar junto com as crianças, eles percebem na pele o que é a felicidade de brincar.